Pode ligar, Fé. Boa noite, Oi. senhor Roberto. Já botei. Né? Iniciou. Bom, iniciou. Nós hoje estamos estudando No Mundo Maior. Quer falar alguma coisa, Tom? Já ia a Carol? Eu não, não quero Carol. falar nada, não. Puxa vida, gente, quanto tempo pra gente rever. Ela hoje resolveu aparecer, seu É, Roberto. hoje eu resolvi aparecer. Deus te abençoe, tá, Carol? Pra gente ver. Tá? Obrigada, seu Roberto, obrigada. Mesmo rostinho de sempre. Mesma coisa. Que bom. Desculpa, eu quero te desejar paz a você, ao seu primo e à sua família, que vocês fiquem em paz e tudo corra bem para vocês, tá? Obrigado, senhor Roberto. Obrigado, tá? Agradeço a todos, aliás, tá, pelos votos, né? Que a minha tia realmente deve estar muito abalada, né? Ela mora em Araruama, vou até tentar falar com ela amanhã, deixar passar essas horas, né? Primeiras, mas muito obrigado a todos. A Marli também está passando pelo mesmo problema, né? Ainda há pouco também desencarnou aí uma prima dela também, né? Nossos sentimentos também sejam, né, extensivos a essa prima, né? E Essa ela prima também possa ser, né? Bom, vamos lá? Vamos. Hoje é o estudo do livro No Mundo Maior, tá, do André Luiz. Nós estamos no capítulo 4, estudando o cérebro. No meu livro, o problema desses livros vai ser que o meu livro é antigo, a página é 54. Prima, boa noite. 54. O novo, Tá? no novo, nesse aqui, ó. Nesse aqui é na página 52. Qual capítulo? 4. 4. 4, página 52. No novo. Qual é o seu livro? Novo Velho da Internet. Da internet. Tá, então, Eu vou achar aqui. 4. Estudando o cérebro. Estou na 3, peraí. Aí nós vamos ter que procurar por parágrafo. Parágrafo, para mim, é o continuado a perplexa. Mas nós vamos. O Fran sugeriu que a gente voltasse para o Contemplei e Admirar. Repara os centros corticais. Isso. Vamos lá? Todo mundo achou, Carol? 45 para você. Qual é o parágrafo? Vou lá. É um travessão. Travessão. Tem escrito assim, repara os centros corticais. Qual livro? No Mundo Maior. No Mundo Maior, aí eu peguei a Bíblia. Peraí. Rapidinho. Estou pertinho. É a Cláudia? Já achei. A minha é 47. O seu também deve ser. Aqui, repara os centros corticais. Carol é sagaz. Achei. Agora... Página 52. Você já abriu a página 52 para você, Cláudio? Não. 52. Então, abra a página 52. 52. Tá. Tem um travessão onde você vai ver repara os centros corticais. Repara. Os centros corticais, na página 52. Um travessão. Vi. Então vamos lá, é daí para frente. É daí para frente. Obrigada. Nada. Quer falar alguma coisa, Fran? Sim, nós estamos, né? O André Luiz está mostrando para a gente agora, tá? Um encarnado e um desencarnado, tá? Digamos, uma obsessão, né? Digamos que um obsidiado e um obsessor. Uma vítima e um algoz. Só que a história que foi contada para nós, né? O algoz de hoje é a vítima de ontem. Tá? Ficou bem claro para a gente isso aí que foi contado antes. Só que eles estão estudando o cérebro dos dois, porque estão idênticos, tanto no encarnado como no desencarnado. E o Calderaro, que é o escritor, está explicando ao André Luiz algumas coisas sobre os dois, né? O cérebro, quando
do lado desencarnado, tanto do lado encarnado, tá? E está mostrando agora, né, o cérebro do encarnado. A hora está em um lado, a hora está em outro, tá? A gente vai ter que prestar atenção nisso, tá? Mas os sintomas são muito parecidos. Ok, vamos lá? Abre o seu microfone. Eu fechei o microfone porque estava passando um carro aqui. Os carros do pessoal que passa por aqui é tudo carro de som. São seus amigos da lixeira, do lixo. Não, ainda não é um lixeiro, não. Nós estamos no livro No Mundo Maior, no capítulo 4, tá? E nós estamos no parágrafo que diz assim: repara os centros corticais. Contemplei, admirada, aquele maravilhoso mundo microscópico. As células piramidais, distinguindo-se pelo tamanho, diziam da importância das funções que lhes impediam o laboratório das energias nervosas. Essas células, ela tem realmente o formato na base delas de uma pirâmide. E ela sobe, ela é bem longa em relação às outras, tá? E por elas é que passa, né, os impulsos elétricos, tá? É muito interessante que eu vi na internet, elas realmente, assim, é um jogo de luz, digamos assim, tá? É muito interessante, tá? Elas trabalhando, tá? Vamos lá. Observando atentamente o quadro, não me parecia que estivesse a examinar o tecido vivo da substância branco-cinzenta. Tive a impressão de que o córtex fosse um robusto dínamo em funcionamento. Não estaríamos diante de algum aparelho elétrico de complicada estrutura? Malgrado essas impressões, reparei que a matéria cerebral ameaçava amolecimento. Ela não estava firme, ou seja, o amolecimento na geleia que a gente pensa que fica, não, tá? O amolecimento está na visão espiritual dele, que está bem ampliada, e ele vê que é onde, né, onde, digamos assim, deixa eu ver se eu consigo explicar, os doentes da alma, digamos assim, tá? O cérebro é um instrumento da mente do espírito, tá? O espírito é que pensa, não é o cérebro. E quando ele começa a ser mal trabalhado por nós, encarnados, tá? Essa matéria cinzenta é onde está todas as realizações do corpo físico. Né? Está o centro da fala, os centros motores, o centro disso, o centro daquilo. E quando ela começa esse lance do amolecimento, é o seguinte, é onde está o nosso desequilíbrio. E isso pode aumentar muito, chegando ao ponto das doenças, que é onde está doente esse nosso irmão encarnado. Ele chegou ao ponto de ser hospitalizado e ninguém descobriu por que ele está doente, porque a doença está lá, está escondida aos olhos físicos, mas aos olhos espirituais não. Então, qualquer um de nós é suscetível disso aí. Tá? O mau uso de algumas funções nossas, o mau uso, né, do nosso, digamos, lado moral, que nesse caso aí, né, o cara matou o outro. E se ele, já foi comentado aqui, que se ele tivesse feito uma simples assim, declaração, olha, fui eu que cometi esse assassinato há 20 anos atrás, e tentar se reconciliar, lógico que é difícil alguém perdoar, mas tentar se desculpar, pedir perdão, se entregar à lei, talvez ele tivesse paz, que o espírito obsessor o largasse, ou então, né, afrouxasse um pouco ao que estava fazendo com ele não adoeceria tanto. Tá? Mas o medo, o nome, a vaidade, né, várias outras coisas, aquele senhor que ganhou muito dinheiro, muito importante, né, não deixou fazer isso. Tá? Então, nós estamos, o que ele está falando aqui, um aparelho elétrico complicado de estrutura, e que adoece também. Tá? Adoece, normalmente. Vamos lá? Se alguém quiser comentar, vamos lá. Continuava perplexo, sem saber como formular os comentários cabíveis, quando o assistente me veio em socorro, esclarecendo. Estamos diante do órgão perispiritual do ser humano, a deusa duplicata física,
Da mesma forma que algumas partes do corpo carnal têm estreito contato com o indumento. Todo o campo nervoso da criatura constitui a representação das potências perispídicas, vagarosamente conquistadas pelo ser através de milênios e milênios. Então, olha só, isso ele vai explicar aqui, mas isso que está legal aqui, ó, todo o campo nervoso, tá? Todo o nosso centro nervoso, e nós temos, né, perante a ciência, 2 centros nervosos, né? Tem o autônomo, né? E tem aqui o central, né? O centro nervoso central e o outro, periférico, autônomo, né? E isso tudo isso, tá? Primeiro os músculos, depois vieram as células nervosas, tudo isso nós vamos adquirindo durante a nossa caminhada em todos os reinos. O que ele está falando aqui, né? A representação das potências periféricas vagarosamente conquistadas pelo ser. Nós estamos no máximo dentro desse planeta. Nós, homens, somos no máximo dessas conquistas. Que daqui a agora é o quê? Angelitude. É caminhar para cima, é largar esse corpo. Tá? Então, nós vamos ver a nossa evolução em todos os sentidos. É representada pelo nosso corpo humano. E vamos ver que, mais na frente, nós vamos ver uma coisa que a gente sempre fala lá do Vicente Moretti. Nós vamos entender. Vamos lá. Renascendo entre as formas perecíveis nosso corpo sutil, que se caracteriza em nossa esfera menos densa por extrema leveza e extraordinária plasticidade, submete-se no plano da crosta às leis de recapitulação, hereditariedade e desenvolvimento fisiológico, em conformidade com o mérito ou demérito que trazemos e com a missão ou o aprendizado necessários. Isso todos nós já sabemos, né? O perispírito, quando nós reencarnamos, olha o que ele fala aqui, muito interessante, né? Recapitulação é a nossa principal, né? O que mais representa para nós é isso. Nós viemos aqui recapitular, ou seja, o que do capítulo passado nós vamos revivê-lo de novo. Hereditariedade, porque cada vez que nós renascemos, cada corpo que nós tomamos, tá? É muito, digamos assim, diferente um do outro. Não existe um corpo igual ao outro em todo o universo, né? Não existe uma célula igual a outra em todo o universo. Então, isso tudo também é um avanço do físico, tá? O corpo físico, que também vai se sutilizando, nós não vemos isso, até que nós o abandonemos, a famosa segunda morte, tá? E está falando aqui também do desenvolvimento, o desenvolvimento fisiológico, né? A hereditariedade que ajuda também esse desenvolvimento fisiológico. Ou seja, e outra coisa, se a gente pegar o nosso corpo de hoje, um corpo de, não precisa muito atrás não, de 500 anos atrás, nosso corpo evoluiu demais. Não vamos lá, 2000 anos atrás, época de Jesus, não vamos mais para trás, não. Vamos agora, né? Até hoje, vamos falar agora dos últimos 50 anos. A molecada está crescendo pra caramba, né, Carol? Todo mundo com 1,90 m, 1,85 m, e nós aqui ficamos com 1,70 m e pouco, 1,70 m. É isso? Todo mundo baixinho e vocês, né? E a gente vê que isso hoje está normal até. Antigamente, formar um time de vôlei, a faixa de altura, que o vôlei exige altura, né? O basquetebol, a natação, era 1,80 m, 1,80 m e pouco. A primeira seleção brasileira de vôlei que fez muito barulho foi com Renan, Bernardinho. Tá? Era 1,80 m e pouco, 1,90 m no máximo, Xandó, tinha 2 ou 3 só maiores, tudo uma faixa de 1,88 m, 1,90 m. Hoje a seleção de vôlei é 2,10 m, 2,12 m. Não é isso? Basquete, né? Então, esse desenvolvimento também, tá? Faz parte também, tá? Dessa, como é que se fala? Do nosso o desenvolvimento também moral, né? Vamos lá? Elisa, está sem som. Alguém quer falar alguma coisa? Senão, vamos seguir. Bom, vamos lá. O cérebro real é aparelho dos mais complexos, em que o nosso eu reflete a vida. E o nosso eu?
A nossa individualidade. Isso. Nosso eu. Aqui é a personalidade, o espírito representado aqui, nosso eu. Vamos lá? Por meio dele, sentimos os fenômenos exteriores segundo a nossa capacidade receptiva, que é determinada pela experiência. Por isso, varia ele de criatura a criatura, em virtude da multiplicidade das posições na escala evolutiva. Ele está falando aqui sobre essa capacidade do cérebro, né? Nós recebemos impressões exteriores e recebemos também temos as nossas impressões interiores, né? Que ele vai falar um pouquinho mais adiante, né? E está falando que cada criatura é aquele negócio. A gente vai ler um livro, cada um vai entender de acordo com a sua, né, capacidade de interpretação. Né? Tem gente que já está com a capacidade lá na frente, pega um livro e tanta coisa que a gente não vê que é impressionante. Né? Eu fico bobo às vezes. Né? E tem gente que não vê nada no livro, gostou do livro, é bonzinho. Né? Quando eu entrei na doutrina espírita, que eu li essas obras do André Luiz, eu adorei as obras, mas adorei por causa da historinha, tá, gente? Não vou mentir para vocês, não. Eu gostei da novelinha, tá? Eu achava muito interessante as histórias. E hoje eu estou aprendendo que não é só história, não. E o fundo que é mais importante que a história. A história é só para mostrar as coisas acontecendo. Vamos lá? É automático, exemplo, esse pessoal que está nascendo agora novamente, é automático que eles têm a capacidade intelectual maior do que as gerações anteriores ou não? Não, cada um vai carregar consigo, tá? A sua bagagem, né? Não é uma evolução da sociedade em automático, não. Não. Tem que fazer, a evolução tem que ser construída, digamos assim. Cada um tem que construir mesmo, tem que lutar, tá? Batalhar para evoluir, para crescer, progredir. Agora, o tal negócio que nós até estudamos um dia desse, não me lembro, foi tanto estudo que eu não sei qual, que no plano espiritual, tá? Há as oportunidades. E esses desencarnes em massa, que está havendo aí já de alguns anos, veio o tsunami, veio outros, geralmente, quem desencarna são espíritos endividados e são espíritos que também desencarnam, também para, né, lá no plano espiritual, ser puxado um pouquinho mais para eles, né, o lado espiritual do negócio, o lado moral. Então, há um aprimoramento que deve estar muito, né, do lado espiritual, acredito eu, um aprimoramento maior que havia antes, que as mentes estão mais abertas. A nossa inteligência, né? A nossa inteligência, desde aí os 200 anos para cá, nossa mente, as informações estão dobrando, antigamente dobrava de 50 em 50 anos. As informações hoje estão dobrando de 2 em 2 anos, talvez até menos. Tem gente que consegue acompanhar, né? Alguns não. Então, isso tudo está enriquecendo o espírito. Então, ele está tendo oportunidade tanto encarnado e deve ter mais que desencarnado, e lá a vida é diferente da nossa. Né? O tempo é diferente, é tudo diferente. As oportunidades são diferentes. Tá? Ele pode estar se preparando muito bem lá, mas vem para a prova, que é aqui. Tá? Não, então, eu perguntei isso. Intelectualmente, Carol, deve estar realmente com essas informações todas. Porque eu vejo, exemplo, meu irmão, né, da parte da adolescência. Os adolescentes, eles têm uma mente muito mais aberta do que a minha geração e a da minha mãe, consequentemente, bem maior, para aceitar e descobrirem novas, tanto questão de informação, quanto até questão moral também. Eu acho que eles são mais abertos, né, a novas informações do que a gente. Até certas coisas que eu sei que é muito mais difícil, para ele já é natural aquilo, né? Porque já é uma geração um pouquinho mais abaixo da tua, já teve outras informações, entendeu? Essa questão aí é essa, é o que nós estamos falando. Hoje as informações aqui encarnadas são, graças a Deus, enormes. Imagina no plano lá
do lado de lá. E E tem a eles discutem bastante essa questão moral. A discussão deles é bem grande, né? Aquele tá militando, né? Mas a discussão deles realmente importa. Eu acho que é para evoluir a espécie, né? E eu vi que a geração deles, assim, é bem diferente da minha, bem diferente da minha mãe e do meu pai. É muito. A da tua mãe é mais ou menos a minha, entendeu? Não vale botar assim nível comparativo, não. Mas, Afrânio, essas crianças, elas estudam antes de vir para cá lá também, né? Então, por isso que elas vêm mais abertas, né? Mais facilidade para aprender também. Não, Uma coisinha que eu vou te não falar. só como criança. Crianças aqui, lá como Não, adultos. Outros crianças. Estudaram muito mais Claro. lá, né? É a preparação, que foi um estudo que nós fizemos há dias atrás, né? Que é uma preparação. E quem quiser realmente aprender lá do outro lado, vai aprender muita coisa. E como o tempo deles é diferente do nosso, tem uma oportunidade maravilhosa. É trabalho e curso. O André Luiz é um exemplo. O André Luiz chegou lá, ficou um ano no bem bom, mas depois, né, a conselho da Narcisa, que foi a grande amiga dele no início, Dona Laura e Narcisa, né, ele vai procurar emprego, né? E é o segundo livro da série André Luiz, é o Mensageiros, né? Ele começa ali o trabalho dele, e através do trabalho dele é que ele vai nos trazendo essas informações todas, porque ele vai participando, né, de cursos daqui, cursos dali. O livro... Peraí, o negócio ficou ruim aqui. Está me ouvindo? Sim. Então, o livro Evolução em 2 Mundos é uma apostila lá do alto, que ele simplificou e trouxe para a gente. O livro Pensamento e Vida é uma apostila lá do alto que é dada para quem vai reencarnar. O Emmanuel simplificou, trouxe para a gente. Então, eles lá têm a oportunidade. As informações que vêm de lá para cá tem que ser bem beabá para a gente entender. E lá eles têm um trabalho ao vivo e a cores. Trabalhar com desencarnado, né? Vendo qual foi o problema de cada um, por Nossa Senhora, oportunidade enorme de crescimento. Aí chega aqui, tem mais capacidade intelectual que a gente e, às vezes, também moral. Né? Trabalha isso lá também. Certo? Certo. Alguém mais quer? Oi, vamos lá? Nem os símios ou os antropóides, a caminho da ligação com o gênero humano, apresentam cérebros absolutamente iguais entre si. Cada individualidade revela-o consoante o progresso efetivo realizado. Olha só, nem os macacos, não os símios, que são, digamos que é a raça, né, de macaco mais avançada, mais evoluída. Nem eles têm um cérebro, olha só, iguais entre si. Ele está explicando isso aqui para a gente saber que cada caso é um caso. A gente sempre tem que estar com isso na mente, ligado. Tá? O selvagem apresenta um cérebro pré-espiritual com vibrações muito diversas das do órgão do pensamento no homem civilizado. Esse selvagem que o André Luiz está colocando aqui é aquele espírito que está bem, veja bem, atrasado. Aquele espírito que o negócio dele é comer, caçar, dormir, né, procriar, por aí. Ele ainda não está naquela de que eu tenho que trabalhar, que eu tenho que produzir, que eu tenho que fazer isso, tenho que inventar aquilo. É diferente do nosso cérebro. O nosso cérebro já está um pouquinho mais trabalhado, digamos assim. O cérebro ele é um instrumento que a gente vai, com o tempo, eu não sei qual a palavra pode falar, a gente vai, né, estimulando ele. E através dos estímulos, tá, ele vai conseguindo armazenar um pouquinho mais de coisa, vai conseguindo ter um raciocínio mais rápido. É isso aí. O cérebro é um músculo, né? É um músculo, exatamente. E, lógico, nós estamos usando um pouquinho dele aí. Ele. Pô, Né? a gente tem que exercitar ele. Como? Aprendendo. Aprendendo, é. Ao desencarnar, passa aquele tempo, né? Depois que ele desperta, ele vai ver o seu passado encarnado
E ele vai, eu acredito que sinta necessidade de, ele vendo em volta dele estudos, evoluções, ele deve se interessar, aquele que seja consciente, naturalmente, ele deve sentir vontade de estudar, ele deve ter vontade de progredir esse cérebro dele. É o que a Carol falou, já chega aqui com outros pensamentos, com outras ideias, com outro cérebro, com outra vontade. Nós vemos isso aí bastante, né? Em todos os setores da vida aqui. Você vê hoje políticos bem novos, policiais, delegados de Polícia Federal bem novos. Hoje a gente vê isso tudo. Você vê que esses cérebros vieram preparados para alguma coisa. Se vão ser bem aproveitados, a gente não sabe, mas percebe-se que vem bem preparado para alguma coisa. Isso aí está claro, né? Está evidente, né? É interessante isso aí, que eu botei a Caixa da Justiça alguns anos atrás e foi parar lá no Supremo. Só que eu não sabia que o Supremo tinha uma base aqui no Rio de Janeiro. Ele foi convidado um dia à noite para uma... Como é que fala? Não sei nem o nome, uma audiência, que seria a última. O Supremo, eu e a Caixa. Chegamos lá, estou vendo uma menina, para lá e para cá. Eu pensei, deve ser a secretária do juiz dando ordens. Eram várias mesas, vários advogados, várias vítimas que nem eu. Daqui a pouco ela chega, senhor Afrânio, o senhor disse, sim senhora, sou eu mesmo. Eu sou a juíza, a doutora fulana. Devia ter 30 anos no máximo, se tivesse 30 anos. Aí só falou, os advogados da Caixa, a decisão do Supremo é essa. Pim. Senhor Afrânio, toma sua carta aí de liberação, imóvel é teu, tchau e benção. Alguma coisa? Os caras da Caixa mostram. Não, senhora, né? Os advogados, né? Quer dizer, eu fiquei olhando, meu Deus, uma garota. Isso já tem alguns anos atrás. É uma menina. Quer dizer, se está lá, é porque passou reconcursada, com muita capacidade, ou seja, dentro da área dela, né? Da área de direito, deve ser fera. Deve ser algo mesmo fenomenal. Hein? Garoto Dutra também, né? Foi 20 e poucos anos, acho que não tinha nem 30. Foi juiz, passou para juiz e já está aposentado, né? Uma outra realidade da sua própria vida, Fernando, acredito que você tinha vontade de que isso acontecesse, mas que você não imaginaria que teu filho iria para o Japão se especializar durante um ano. Também. Olha o progresso que ele já traz dentro dele. Essas coisas tem que ver e perceber. É isso? É verdade. Todos os concursos que ele encarou, todos passou entre os primeiros. Não passou apenas. Né? Quer dizer, é dele também, né? É dele. Quer dizer, essa aí hoje, essa turma aí não é a nossa. A verdade é essa. Nós somos mais preguiçosos para pensar, preguiçosos para estudar. Tudo isso, infelizmente, nossa realidade é outra. Fala, Elisa. Eu não acho que nós somos preguiçosos, eu acho que nós somos mais lentos. Sim, também. Claro. Entendeu? Mas não por preguiça, porque é o que nós conseguimos alcançar. Tá? É essa formação do cérebro, Elisa, que a gente está estudando aqui, que a gente está conversando. Mas eu não considero assim, preguiçoso, não. Eu considero lento pela formação, como o senhor Roberto está dizendo. Exatamente. Alguém leu o livro antes de vir para o estudo hoje? Quê? Eu li sempre alguma coisa. Não, eu não tive tempo nem de olhar para a estante. Entendeu bem o que eu estou falando, gente? O meu cérebro hoje está cansado. Se eu chegasse, eu expliquei um pouquinho da aula anterior para a gente pegar a aula de cá. Se eu falo, vamos embora começar. A Elisa ainda falou, né, Elisa? Que a Elisa sabe disso. Vai falar alguma coisa que tem que falar, senão ninguém lembra também. Eu sei que é importante você fazer um apanhado. Então, vamos lá, vamos continuar. Alguém quer falar mais alguma coisa? Então, assim como a minha humanidade, tá? A humanidade, né, sem dar saltos, está sempre, né? Nós, quando desencarnarmos, com o que nós já fizemos aqui na Terra, acho que nós já vamos também ter mais uma vontade extra, né, de aumentar nossos
conhecimentos, etc., de nos moralizar, porque nós estamos aprendendo para isso, né? E a próxima encarnação, eu acredito que seja bem melhor do que essa. Tomara que eu não nasça no Oriente Médio, só isso, lá na faixa de Gaza, etc. Fran, Fala, Zé. eu acho que essa rapaziada que está vindo hoje foi aqueles que aproveitaram a sua reencarnação passada, né, colocaram a cabeça no lugar, depois, no mundo espiritual, aprenderam mais ainda e conseguem trazer uma bagagem maior. Fora daqueles que não conseguiram, não se dedicaram tanto ao aprendizado na encarnação passada, vai para o mundo espiritual também não quer aproveitar e voltam com aquele percentual, né, meio dificulto. Né? Volta cantando, deixa a vida me levar. Eu acho que é por aí. Estive analisando outro dia sobre isso, pelo menos eu vi assim. Eu acho que é por aí, é pelo esforço, né, que fazemos, pela vontade, né, que temos de progredir. Né? Só isso. É isso. Vem com a bagagem realmente maior por causa disso. E outros você vê que conheço gente com 20 e poucos anos. Né? Se esforçaram à Exatamente, vontade. não se esforça. Né? Mas é por aí. Não estão desperdiçando essa reencarnação, né? Enquanto outros estão desperdiçando de novo uma outra reencarnação. Tinha um monte de gente aqui embaixo aqui com as bandeiras penduradas, uma gritaria Aquela lasciada. preta e vermelha, isso aí é degradação completa. Estão se despedindo do planeta, sabe disso, né? Mas vamos lá. Sob este ponto de vista, o encéfalo de um santo emite ondas que se distinguem da que despede a fonte mental de um cientista. Não é que o cientista é ruim, não, gente. Tá? Porque quando se fala em cientista, ele tem uma visão muito material das coisas, porque realmente ele está fazendo a parte dele. Também não está errado, não. Se não fosse cientista, onde nós estaríamos? Vê agora a Covid. Né? Quando, lá no alto, tudo é planejado, lá no alto, falou que alguma onda, poderia haver alguma onda de algo assim doente, alguma doença, alguma peste, digamos assim, alguma pandemia é a palavra certa, alguma pandemia. Muitos espíritos falaram lá no alto: olha, eu quero reencarnar para ajudar o pessoal lá na Terra. Por isso que essa vacina bateu o recorde. Em menos de um ano ela foi. Né? Tá aí a vacina. Você tem eficiência 100%? Não sei. Mas, poxa, nos países que já se vacinou todo mundo, o negócio caiu muito. E, logicamente, o vírus ele vai, né, se modificando. E eles vão conseguir até neutralizar totalmente, igual foi o H1N1, né? Ou da gripe, né? Eles vão conseguir. É uma equipe, olha só, de cientistas que pediu permissão a Jesus para vir para cá nos ajudar. Isso está em um dos livros do Divaldo. Não sei se é o Perturbações Espirituais ou é um antes dele. Um longo amanhã, não sei o que do amanhecer, um novo amanhecer. É um dos últimos livros do Divaldo, se não me engano, o terceiro daqui para trás, tá? Não sei o que do amanhecer. Ele está ali, mas não consigo ler daqui que está apagada a luz lá. Não sei o que do amanhecer. Está lá nesse livro. Uma turma pediu, quero ajudar, ver espíritos que já mudaram, tá? Só que a emissão de um santo é bem diferente. O que é um santo? O André Luiz nos responde no livro Conduta Espírita. Santo é aquele que cumpre com todas as suas obrigações, todas, tanto na parte moral como na parte material. É o homem de bem? É o homem de bem. Então, logicamente que as emissões de pensamento de um espírito desencarnado é totalmente diferente. Ele consegue alcançar planos bem mais altos com facilidade. A sua prece, né, consegue, é muito sublimada, as vibrações dele são muito rápidas. Né? Nós temos também
Deixa eu ver o que eu ia falar sobre isso. Não, passou, mas voou, não ficou, não. Tá? É essa questão aí do santo. O santo, a Elise falou homem de bem, não vou ver uma coisa aqui na minha cabeça, mas deixa para lá, depois eu me lembro e falo. Tá? Por isso que a emissão é diferente. A emissão é totalmente diferente. Alguma coisa me faz acreditar, que um espírito de um cientista na Terra, quando desencarna, eu acredito que ele vai se aprimorar cada vez mais, e pela facilidade que ele tem de aprendizado, conforme diz aqui, o santo, não é o santo, mas tem mais facilidade de aprendizado, ele deve pedir para não reencarnar, para poder ajudar aqueles, orientando, intuindo aqueles que estão encarnados na Terra. Eu imagino que seja dessa maneira. É uma imaginação minha. Eu prefiro continuar um pouco para poder ajudar. Porque nessa situação da pandemia atual, quando uma vacina demora anos, 5, 10, 15 anos, essa vacina atual foi descoberta em tão pouco tempo. Meses. Então, esses cientistas que conseguiram esse feito, eles foram tremendamente orientados, foram tremendamente iluminados por outros cientistas desencarnados. Eu acredito, eu tenho pensado sobre isso e acredito que seja isso. Eu não posso garantir nada, claro. Mas eu imagino... De acordo com o Divaldo, eles reencarnaram para isso, para ajudar a humanidade. Tá? Eles reencarnaram com essa... Logicamente que o que ficaram lá ajuda eles. Elisa, nos domínios da mediunidade. Pega aí rapidinho, por favor. Mas fala, senhor. Ou alguém que ia falar primo, aí. O nome do livro é Amanhecer de uma Nova Era. Isso. Está lá nesse livro, tá? Amanhecer de uma Nova Era fala que essa turma, tá, pediu permissão para reencarnar, para aliviar a gente aqui. E Jesus misericordioso deixou. Mas o susto que nós tivemos, né, não está assustando, infelizmente. E eu acho que também, se fosse há 10 anos atrás, só 10 anos atrás, a questão da evolução tecnológica também seria completamente diferente. Não só para a parte dos cientistas, que não teriam as ferramentas que ajudariam na busca da vacina, mas também nós, exemplo, não teria isso daqui. O Skype, né, todo mundo ter acesso à internet, seria mais difícil, mais depressão do que já é, né, porque você ficar isolado sem poder falar com ninguém. Já tem a tecnologia para você, de alguma maneira, poder se relacionar com o outro, porque o ser humano é um ser social. Então, eu acho que foi tudo muito bem construído para que isso acontecesse. Tudo isso. Porque para você criar uma vacina, logicamente, tinha que ter novos inventos, novos instrumentos, novas máquinas, novas técnicas, né, para que chegasse a ela. Então, alguém preparou isso também. Isso vem sendo preparado. Né? Olha só, Carol, não vou falar uma coisa de muito tempo, não. Existia um seriado na TV chamado Arquivo X. Minha mãe é louca por Arquivo X. Apaixonada por Arquivo X. Era Arquivo X. O presente de aniversário dela, que eu dei foi a caixa do Arquivo X. Foi o presente que ela mais gostou. E não foi o mais caro que eu já gastei, mas foi o que ela mais gostou. O nome era Curly e o... Qual era o nome? A Scully e qual era o nome? Do Fox Mulder. Pois é. O Fox pegava o telefone assim, Curly, olha, estou numa situação daqui. Puxava, né? Olha só, celular. A gente nem sabia o que era isso, não existia celular na rua. A gente, nossa, a CIA já tem esses instrumentos, e devia ter mesmo, não era história, não. Entendeu bem? As técnicas vão se popularizando, né? Star Trek, legal. Nos anos 60, ele puxava o telefone, né, como se fosse um celular. Tinha coisa como se fosse um iPad também, né? Mas nem tinha nada parecido. Você vê hoje, os Estados Unidos, a NASA, durante anos, dominou praticamente a questão aeroespacial.
Hoje a Rússia está lá, a China está lá, né? E o Brasil não está porque não quer. Não estaria também. Quem quiser vai hoje. Tem cientista em tudo que é lugar, né? Tem cérebros capazes de ir aonde quiser. E tem os meios. Tem os meios. Tem projetos que também não são pelo governo, né? Que nem do Elon Musk, da SpaceX e tal. Exatamente. Então, mudou muitas coisas e hoje nós estamos... É o tal negócio, nós crescemos demais. Crescemos demais na questão intelectual, mas a moral, infelizmente, ficou para trás. Mas agora nós estamos vendo que os próprios pessoal da ciência também está... Porque, vamos ler uma coisa que está no prefácio aí do Domínio da Mentalidade, pena que o meu está lá no quarto, não tenho como ver aqui. Você está com o prefácio na mão, Elisa? Tem um parágrafo. Você está sem som, Elisa? É onde diz assim, raios, ondas, médios, mentes. Isso. Mas vai lá um pouquinho abaixo, está escrito assim, os laboratórios... Espera aí. 4, irresistível, o estado, veículo, químicos, físicos. Caraca, você sempre me faz... achei. Os laboratórios são templos em que a inteligência é concitada ao serviço de Deus. E ainda mesmo quando a celebração se perverte, transitoriamente subornada pela hegemonia política, geradora de guerras, o progresso da ciência, como conquista divina, permanece na exaltação do bem, rumo a glorioso porvir. O futuro pertence ao espírito. Mas tem agora também sobre os cientistas. É um parágrafo acima ou um abaixo? Os cientistas são sacerdotes. Peraí, quando? Antigo agora. Peraí, pode ser que seja antes. Não, os químicos, físicos, matemáticos, condição de investigadores da verdade. Bom, eu tenho isso aqui. Químicos e físicos, geômetras, matemáticos, erguidos à condição de investigadores da verdade, são hoje, sem o desejarem, sacerdotes do espírito, porque, como consequência de seus profiados estudos, o materialismo e o ateísmo serão compelidos a desaparecer por falta de matéria, a base que lhes assegurava as especulações negativas. Bom, isso foi escrito em 1940 e pouco, tá? E hoje nós estamos chegando ao auge disso aí, porque a matéria está acabando. Eu acho que já tinha acabado com a matéria, mas hoje com a física quântica, né? Eles estão cada vez descobrindo mais coisas, né? A astronomia aí, o espaço, mais coisas. Antimatéria. Antimatéria, buraco negro, essas coisas, né? E... Energia escura, por aí vai. E aí vai. Então, vê que o negócio tomou um rumo que agora, depois de descobrir que a matéria não existe, que não, né? Está se tomando um rumo pelo quê? Então, pelo lado moral. Então, está aí pelo lado científico, a chegada da regeneração. É muita coisa que mudou, muita coisa está mudando, muita coisa vai mudar. Muita coisa vai mudar mesmo. E essa turma nova que está chegando aí, também o Divaldo fala, né, das crianças especiais que estão aí reencarnando para ajudar a humanidade, né? Que o pessoal criou o termo cristais, e ele fala cristais, mas para a turma se animar, né? Para ficar na moda. Ele nem usa mais, nem os cristais, nem usa mais porque foi chamada a atenção. Não, porque isso gerou uma coisa, uma comoção. Assim, gerou uma comoção. Tudo que ele fala vira uma coisa assim que vira até além do necessário. Eu que eu digo, você lembra? Ele falou, vamos embora. Fala, Zé, o que você ia falar? Podemos ir? A escola acadêmica na crosta planetária prende-se à conceituação da forma tangível, em trânsito para as transformações da enfermidade, da velhice ou da morte. Aqui, porém,
examinamos o organismo que modela as manifestações do campo físico e reconhecemos que todo o aparelhamento nervoso é de ordem sublime. Ele vai explicar daqui a pouco o que é isso. Por que é de ordem sublime? Então, nós aprendemos isso. Até eu que aprendi lá com a dona Maricota, a dona Lili, ela falou sobre isso na minha aula de ciências. Mas um pouquinho mais à frente, vamos lá. A célula nervosa é entidade de natureza elétrica que diariamente se nutre de combustível adequado. Há neurônios sensitivos, motores, intermediários e reflexos. Olha só, naquela época aqui, eles tinham, logicamente, conhecimento, mas tudo era considerado neurônio. A ciência de, sei lá, 20 anos para cá, 30, não sei, já descobriu que as células nervosas são 2 grupos. E que é um grupo maior que os chamados neurônios. Tá? Que aí, quando ele coloca sensitivos, motores, intermediários e reflexos, tá? Eles não estão separando, estão colocando como um grupo único. Existem agora células gliais, que são as responsáveis pela manutenção dos neurônios. É tipo assim, os soldados dos neurônios, é tipo que faz a alimentação, que está falando que a entidade de natureza elétrica diariamente se nutre de combustível adequado. Então, há um conjunto de células para proteção e, como é que se fala, manutenção dos neurônios. E a outra coisa que falavam antigamente, que os neurônios não se... Né, não, quando acabou, né? Não havia, como é que se fala, uma reprodução, né? Não é reprodução, meu Deus, é uma substituição, entra um no lugar do outro, igual a célula normalmente faz, né? Também não é bem assim. Essas gliais também conseguem substituir alguns que são, né, desativados, ativar outros no lugar, digamos assim. Não totais, mas em parte. Mas vamos lá. Existem os que recebem as sensações exteriores e os que recolhem as impressões da consciência. Em todo o cosmos celular, atinge-se interruptores e condutores. Não, peraí. Em todo o cosmos celular agitam-se interruptores e condutores, elementos de emissão e de recepção. Nós emitimos e nós recebemos. Também por dentro, né, o que nós sentimos, tá? Os neurônios também é que vão trabalhar isso. Vamos lá. A mente é a orientadora desse universo microscópico em que bilhões de corpúsculos e energias multiformes se consagram ao seu serviço. Dizem que nós temos 86 bilhões de neurônios, tá? É o que eu li também a respeito disso, tá? Esses bilhões de corpúsculos aí, 86 bilhões, fora as gliais, né? Vamos lá. Já falaram em 100 bilhões, já falaram em 100, 120, 90 e pouco. Isso aí depende, já vi tanto disso e nunca cheguei a isso nenhum. Cada vez que você olha, aumentou um ou diminuiu. Isso aí é só um número assim, que, né? Na realidade, acho que nem sabe, não. É um chute. Dela emanam as correntes da vontade, determinando vasta rede de estímulos reagindo ante as exigências da paisagem externa ou atendendo às sugestões das zonas interiores. E lembra da vontade que nós estudamos também um dia desse? Tá? A vontade vai agir diretamente também, tá? Nesse nosso campo, né? Nosso campo nervoso. Vamos lá. Colocada entre o objetivo e o subjetivo, é obrigada pela divina lei a aprender, verificar, escolher, repelir, aceitar, recolher, guardar, enriquecer, iluminar-se, progredir sempre. A mente e os neurônios também. Vamos continuar. Do plano Olha objetivo. Coisa que o neurônio tem que acontecer com o neurônio aí, tá? Vamos lá. Do plano objetivo, recebe-lhe os atritos e as influências da luta direta,
da esfera subjetiva. Observa-lhe a inspiração, mais ou menos intensa, das inteligências desencarnadas ou encarnadas que lhe são afins, e o resultado das criações mentais que lhe são peculiares. Então, nós recebemos na nossa luta do dia a dia, isso aqui está falando a Cris, mas também recebemos do plano espiritual inspirações para o bem ou para o mal, não é isso? E já está falando aqui, né? Das criações. E também criamos. E quando nós criamos através do pensamento, nós também estamos emitindo vibrações que vamos alcançar outras mentes que estão afinadas com a nossa, que estão vibrando igual a nossa, tá? Mesma sintonia. Mesma faixa do rádio lá do nosso radinho, tem outras mentes, está alcançando. Isso tudo está a mente, né, através da vontade, que está controlando. Vamos lá. Agora, o que vai falar aqui que me lembrou do Vicente Moretti. Olha só. Ainda que permaneça aparentemente estacionária, a mente prossegue seu caminho, sem recuos, sob a indefectível atuação das forças visíveis ou das invisíveis. Vamos lá, a gente vai no Vicente Moretti. Primeira coisa que a gente faz quando chega lá, o que é? A prece. Lá embaixo, se fortalece. Aí vamos ver os nossos irmãozinhos lá naquela situação. E cada um que passa, cada um, pelo menos, né, eu acho que a maioria que vai lá, não vai lá para rir, né? Cada um vai se usa da compaixão, e vai vibrando por aquele irmão que está naquela situação. E o que está falando aqui, ainda que permaneça aparentemente estacionária, que aquele espírito ali parece que está estacionado, que não está crescendo em nada, evoluindo em nada, progredindo em nada. Ainda que está estacionária, a mente prossegue seu caminho sem recurso sobre a indefectível atuação das forças visíveis ou invisíveis. E são as nossas vibrações, tá? São as vibrações dos espíritos, dos mentores que estão ali ajudando eles, né? Então, esse negócio de estacionar, digamos que a palavra estacionar, que o próprio Kardec coloca algumas vezes, é um estacionar, digamos, mais... Assim, está parado na caminhada. Mas, na realidade, as vibrações que esse espírito recebe, de uma certa forma, estão empurrando ele um pouquinho, 1 milímetrozinho para frente. Totalmente estacionado, ninguém fica por causa disso. Das vibrações que é emitida a favor deles. Né? Essas mentes, de alguma forma, elas têm que ser movimentadas, né? Elas têm que ser movimentadas, que é senão elas ficam paralisadas. E para que venham, acredito eu, né? Para que venham evoluir, sempre a dificuldade vai ser muito maior se elas ficarem estagnadas, né? Acredito eu que seja assim, né? Não consegue ficar, porque a partir que recebe boas influências, ou maus influências, né? E tem espírito que a gente sabe que reencarna para se esconder, né? Para ninguém achar ele. Tá? Então, não está estacionário. A gente pensa que está... aquele espírito está passando aquela... Né, 30 anos vegetando, 50 anos vegetando. Não está. Aparentemente, sim. Né? O corpo está vegetando, mas o espírito não. Exatamente. Eu acredito que se ficar nesses 30 anos que você falou, sem movimento, atrofia, né? Até que ele volte a se recuperar depois do resgate daquele espírito, ele voltar a trabalhar, a voltar ao seu normal, até recuperar essa mente que ficou estagnada, vai ser mais difícil. Então, mesmo num corpo tolhido, ela tem que caminhar, né? Ela está sempre caminhando. A mente do ser humano é a única que é ativa 24 horas por dia. Sem Pensamento sempre. É a única mente. Pode ela estar estagnada um pouco ou não, mas ele está pensando. Ele está vendo, ele está bolando, ele está ali, está fazendo alguma coisa com a mente. Ela não fica parada, não fica estagnada. Querendo derrubar algumas cidades. Algumas cidades. Funcionar de alguma forma, para funcionar. A gente não sabe de que maneira, mas está botando para funcionar. Não tem jeito. Ela é impulsionada a isso.
Aí a gente Exatamente. chega assim, fazendo uma precezinha, aí dá uma acalmada, né? Vamos lá. Tem uma aqui. Verificando-se pausa natural nas elucidações, ocorreram-me inúmeras e ininterruptas associações de ideias. Como interpretar todas as revelações de Calderaro? As células do acervo fisiológico não se revestiam de característicos próprios? Não eram personalidades infinitesimais aglomeradas sob disciplina nos departamentos orgânicos, mas quase livres em suas manifestações? Teriam, acaso, duplicatas de células espirituais? Como conciliar tal teoria com a libertação do micro-organismo em seguida à morte do corpo? E se assim fora, não deveria a memória do homem encarnado eximir-se do transitório esquecimento do passado? Nossa, quantas perguntas! Eu acho que o André Luiz chegou para o Calderaro e falou: Calderaro, tu deu um nó em minha cabeça. Agora Tem que Chá desafiar. de, chá de Tem que perguntório isso aqui, cara. Olha só, agora né? tu vai As ter células, que me ajudar a entender isso tudo. as células não têm característica própria, ou seja, todas as células são diferentes umas das outras? Pergunta 1. Né? É. Não eram personalidades, ou seja, personalidades. Preste bem atenção. E o que ele fala mais legal, que é aglomerar sobre disciplina, hein? Individualismo. Personalidades, ou seja, o Afrânio é uma personalidade. Vamos lá. Tá? A Elisa é outra. Então, vamos lá. O que fala aqui, aglomerar sobre disciplina. Olha aí como que entra o nosso automatismo de formas, da forma, tá? O perispírito. E eu imaginei, né? Lá dentro do nosso automatismo, atenção, pelotão, sentido! E as células tudo perfilando. Ó. Como é que o cara pensa besteira, né, Elisa? Não mereço. Seriam duplicados de células espirituais? Lógico que sim. Mas se é duplicado de células espirituais, olha outra pergunta. Como conciliar tal teoria com a liberação dos micro-organismos? Quando a gente desencarna no negócio não dissolve, vai tudo para a Terra, e as células espirituais, para onde vai? Vai ficar solta por aí, vagando no espaço? Já imaginou o fantasma? A morte do corpo, e tem que ser logo em seguida a morte do corpo, né? Já imaginou fantasma de célula? Né? Isso tudo eu fiquei imaginando quando vi essas perguntas. É o microfantasminha. Eu entrei no problema do André Luiz, né? Ainda assim, né? Como dever a memória do homem, não dever a memória do homem eximir-se do transitório esquecimento. Quer dizer, se elas continuam, por que o esquecimento? Olha, tanto de perguntas que até eu fiquei assim, né? Poxa, o Calderaro não confundiu, ele que me confundiu agora. Né? E esses bichinhos aí tá dentro de nós, tá? Pois é. São tá alguns trilhões. Micro, ele se torna macro. Né? Quando nós morremos, Então, ele gente, se torna macro, é mas está tudo dentro da gente micro. Carol, entendeu as perguntas, Carol? Você que está pensativa aí? Deu nó pensativo. Deu nó, porque eu estou pensando. Então nós vamos fazer o seguinte: são 8h30. Cara, é muita pergunta de uma vez só, né, Carol? Não, porque eu estou pensando nisso que ele perguntou e na questão do pensamento de você moldar aquilo como uma verdade, né? E como isso acontece? Porque a gente pensa várias coisas ao mesmo tempo e como se o que fosse acontecer fosse mudando a cada momento. É muita pergunta. É verdade. Então, nós temos o espírito que tem a mente, que pensa, e usa o cérebro como instrumento. O cérebro, através dos seus departamentos, né, do sistema nervoso central, do periférico, etc., distribui essas coisas todas aí. Porque a gente pensa, aí depois repensa naquilo e fica em uma constante mudança o tempo todo. Olha como a máquina é perfeita. Né?
A máquina perfeita. O homem que bolou isso aí, tá? Inteligência suprema. Porque para a gente manter. Porque, exemplo, a gente. Sei lá, eu gostaria, sei lá, de ser rico, de passar no vestibular de medicina, exemplo. E aí, de repente, ele muda, não, para engenharia. E aí você fica mudando, e de repente, aquilo que você projetou vira uma coisa totalmente diferente e você segue aquele caminho. É isso que eu fico pensando, como isso pode acontecer, né? Eu acho que eu não estou me expressando bem, mas tem a ver com essa questão da gente pensar e toda hora mudar e, de repente, não, é isso. E como isso se torna o nosso, não o nosso destino, né? Mas... Esse pensar é bom, Carol. Pensar é bom. E esse pensar está estimulando justamente isso aí, estimulando a inteligência. Se a gente não fizer isso, tá? Nós vamos ficar parados. A nossa inteligência vai dar não é estacionar, mas vai ficar muito lenta. Então, esse pensar aí, esse querer, é isso, é aquilo, querer saber. Isso aí que vai nos ajudando a... É tipo uma grande confusão que vai se arrumando aos poucos. Sim. Por isso que há uma pergunta famosa no Livro dos Espíritos, que a Elisa adora ela, 890 e alguma coisa, que já nem me lembro mais, 895, acho, que fala sobre isso. Né? Que é justamente essa questão do pensar e de aprender, de querer botar... Não é 895, não, desculpe, gente. 898. Vamos ler ela rapidinho, só para a gente encerrar. Por que não lê você que já está com o livro aberto? 898. Eu sempre fiz essa pergunta. Obrigada. Pensamos juntas. Lê aí você que já está com o livro aberto. Tem um complô Então vamos lá. Sendo a vida... contra você aí, meu amigo. Hein? Existe um complô contra você aí, meu amigo. Não, existe praticidade. Mulheres são práticas. Existem os amigos também, né, Zé? Existem os amigos também. Mulheres são práticas. 898. Sendo a vida corpórea apenas uma estada temporária nesse mundo e devendo no futuro constituir o objeto de nossa principal preocupação, será útil nos esforcemos por adquirir conhecimentos científicos que só digam respeito às coisas e às necessidades materiais. Então, cara, quando a gente está pensando que vocês querem fazer aquilo, quer dizer, a gente está se lidando com um monte de coisa, a maioria material, né? Então, nós estamos estimulando o nosso pensamento, o nosso raciocínio. De uma forma ou de outra, nós estamos, entre aspas, crescendo, né? Isso aí. Aí vamos ver a resposta rapidinho. Sem dúvida, ou seja, o Espírito é bom. Mesmo uma pessoa que só está se interessando em estudar a matéria, aprender, conhecer, é bom, sem dúvida. Primeiramente, isso vos põe em condições de auxiliar os vossos irmãos. Porque quem pode auxiliar é quem sabe. Quem não sabe, não pode. Você falou sobre a medicina. Se um cara é atropelado ali na rua, eu não posso ajudar. Agora chegar um enfermeiro ou um médico, não, vamos virar de lado, toma cuidado aqui, pega pelo pescoço ali, puxa a língua dele para fora, não é isso? Quer dizer, primeiro, isso vos põe em condições de auxiliar os vossos irmãos. Depois, o vosso espírito subirá mais depressa, se já houver progredido em inteligência. Então, você já está com a mente aberta, com muito conhecimento. Para você mudar, é fácil. Nos intervalos das encarnações, aprendereis em uma hora o que na Terra vos exigiria anos de aprendizado. Nenhum conhecimento é inútil. Todos, mais ou menos, contribuem para o progresso, porque o espírito, para ser perfeito, tem que saber tudo. E porque, cumprindo que o progresso se efetua em todos os sentidos, todas as ideias adquiridas ajudam o desenvolvimento do espírito. Tá? Então, essa questão aqui, o espírito, ele para ser perfeito tem que saber tudo. Então, exemplo, na outra vida, exemplo, eu era médica. E agora, sei lá, no final... Engenheira. E agora engenheira. E aí, Isso. Veja bem, eu pensei que a gente seguisse sempre a mesma linha para poder evoluir,
tanto Sim, a nossa evoluir. questão, mas a sociedade também evoluir. Continuar no mesmo assunto, não. Eu pensei Não, que se fosse. quiser. Ah, Há um músico desses famosos aí, que eu não sei se é o Rossini, se é o Chopin, não sei. Que ele pede para reencarnar como médico. Esse grande músico. Está no livro da Ivone Pereira, não me lembro qual, mas está lá, ele pede para reencarnar como médico. Olha só. Tá? Afrânio, Fala, Afrânio, fala. Marli, Fala, Marli. assim, às vezes um médico ele pode ser muito vaidoso numa vida e enganar muitas pessoas, iludir muitos clientes para angariar dinheiro, para fazer fortuna. E aí ele pede na próxima encarnação ele vir mais humilde possível. E muitas vezes ele vem como escravo, como preto velho, essas coisas assim, para que ele possa aprender o que é a humildade. Também pode acontecer isso, né? Pode. O livro do Dr. Bezerra, Loucura e Obsessão, a mulher foi uma grande pessoa na corte dinamarquesa e reencarna como negra na África para vir para o Brasil naqueles navios negreiros ser preta velha aqui, a irmã emericiana. Tá? Então, nós temos que aprender tudo, né? Procurar passar por tudo e aprender mesmo. Faz parte do nosso, né, da nossa evolução. Se quer Se ser quiser Cristo desligar, um dia. você pode desligar, tá? Oi? Bom, se quer ser Cristo um dia e construir um planeta, tem que saber de tudo. tem que ser.